Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo em um dos capítulos mais densos e incríveis da Bíblia, para tentar entender o que são essas bênçãos espirituais que, segundo o texto de Efésios 1, já são nossas em Cristo. Bom, vamos começar por aqui. O texto já abre com essa afirmação super forte. E o mais interessante é o tempo verbal. Nos abençoou. Percebe? Já aconteceu. Está no passado. Não é uma promessa de que um dia ele vai abençoar. A fonte que a gente analisou bate muito nessa tecla. Isso estabelece que as bênçãos são uma realidade agora. Um tesouro que a gente já tem. E isso, claro, levanta uma pergunta bem grande, né? Peraí, o que significa na prática já ter sido abençoado com todas as bênçãos espirituais? Como isso se manifesta no nosso dia a dia? É exatamente essa a resposta que a gente vai tentar desvendar juntos. Para a gente conseguir entender isso melhor, vamos dividir nossa análise em 3 partes. Primeiro, vamos dar uma olhada no plano eterno de Deus, que é a base de tudo. Depois, vamos ver qual é a nossa nova realidade, ou seja, o que isso muda para a gente hoje. E por fim, vamos falar sobre um poder inimaginável que sustenta tudo isso. Então vamos lá, começando pelo começo, o plano eterno de Deus. O ponto-chave aqui é entender que essas bênçãos todas não começaram com a gente. Elas, na verdade, nasceram na mente e no coração de Deus muito antes de qualquer um de nós existir. E quando a gente fala antes, é antes mesmo. A fonte deixa claro que antes da fundação do mundo, quer dizer, antes do Sol, da Lua, das estrelas, esse plano já estava em ação. É uma ideia de um amor que nos alcança antes mesmo do nosso nascimento. E que plano é esse, então? Bom, ele se desenrola em 3 ações divinas que são fundamentais. Primeiro, a escolha. A gente foi escolhido por ele antes de tudo. Segundo, a adoção. Ele já tinha planejado nos adotar como filhos. E terceiro, a redenção. A nossa liberdade foi comprada. Cada um desses passos foi totalmente deliberado. Vamos focar um pouquinho nessa ideia de redenção. Redimir significa literalmente comprar de volta a liberdade. Pense em alguém que está preso, sem nenhuma esperança de sair. A fonte explica que o preço pago para nos libertar dos nossos erros não foi algo material, como ouro ou prata, mas o próprio sangue de Cristo. Um preço, digamos, infinito para um perdão completo. Ok, se esse era o plano eterno de Deus, qual é o resultado disso tudo? Como isso impacta quem nós somos hoje? Ou seja, qual é a nossa nova identidade? E essa pergunta nos leva direto para a nossa segunda parte, a nossa nova realidade. Agora, a gente vai ver como esse plano gigantesco transforma a identidade, o status e até a segurança de quem crê aqui e agora. E a mudança é radical. É uma mudança de órfão para herdeiro. Pensa só na diferença. Antes, uma identidade de alguém que se sente perdido, sem um lugar no mundo, preso pelos próprios erros. Agora, em Cristo, a realidade é outra. A de filhos adotados, recebidos na família de um rei, se tornando parte da herança dele. A fonte até ressalta que isso não é por mérito nosso, mas pelo prazer que ele tem em nos chamar de filhos. E para ter certeza dessa nova identidade, a fonte usa uma imagem muito poderosa, o selo do Espírito Santo. Imagina isso como uma marca de propriedade, sabe? É como se Deus dissesse, essa pessoa me pertence. Mas vai além. É também uma garantia, tipo um sinal, uma entrada, que assegura que Deus vai terminar o que ele começou. Certo, então a gente já viu um plano eterno e uma nova realidade. Mas o que sustenta tudo isso? É aí que a gente entra na nossa terceira e última parte. Um poder inimaginável, a força que está agindo em quem crê. O texto bíblico usa umas palavras bem intensas aqui, né? A sobreexcelente grandeza do seu poder. Não é um poder qualquer. A fonte destaca que é a ideia de uma força que vai além de qualquer obstáculo que a gente possa imaginar. Mas tudo bem, a gente entende que é grande. Mas quão grande exatamente? Dá pra gente ter uma dimensão do que isso significa? E a resposta é impressionante. É simplesmente o mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos. A fonte nos lembra que esse é o maior exemplo de poder que existe. A força que venceu a própria morte. E é esse mesmo poder que está disponível e atuando em nós hoje. A escala dessa autoridade fica bem clara aqui. Cristo é colocado no topo, acima de tudo, acima de todo o principado, autoridade, poder, domínio, acima de qualquer nome que exista. A fonte deixa claro, não existe governo, sistema ou problema pessoal que seja maior do que ele, nem hoje, nem na eternidade. Então, para a gente fechar, o ponto central é este.
Juntando todas as peças, a conclusão é poderosa. Quem crê faz parte de um plano que vem de antes do tempo e é sustentado por um poder que venceu a própria morte. A segurança não vem da nossa própria força, mas vem da escolha, do perdão e do selo de Deus. Isso nos deixa com uma pergunta no ar, né? Como viver à luz de uma realidade tão grandiosa assim?